Recepcionista nega acesso à CEO negra. 2 minutos depois ela compra o prédio inteiro. Uma história de poder e revanche que mostra como o preconceito pode custar muito caro para quem o pratica. Um caso real que viralizou nas redes sociais. E agora você vai conhecer todos os detalhes. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. A chuva fina daquele início de manhã caía sobre São Paulo como um véu melancólico, encharcando as calçadas da Avenida Paulista. Ayana Ribeiro ajustou o blazer preto sobre o vestido vermelho enquanto caminhava com passos firmes em direção ao Edifício Triunfo. Um monumento de vidro e aço que parecia desafiar as nuvens cinzentas. Cada passo ecoava no concreto molhado, marcando o compasso de seu coração acelerado. Ela havia ensaiado este momento por anos, talvez por toda a vida. Ao empurrar a porta giratória, Ayana sentiu o ar-condicionado gelado contrastar com o calor de sua determinação. O saguão imponente, com seu mármore italiano e painéis dourados, parecia engoli-la. Respirou fundo, sentindo o peso de cada memória. As tardes entregando marmitas com a mãe, os olhares de desprezo, as portas que nunca se abriram completamente para alguém como ela. A recepcionista, uma mulher de expressão severa e cabelos impecavelmente presos, ergueu os olhos da tela do computador. Letícia, como indicava o crachá dourado em seu peito, examinou Ayana de cima a baixo, um escaneamento rápido e implacável que já continha o veredicto antes mesmo de qualquer palavra ser trocada. "Posso ajudar?" perguntou Letícia, com aquela polidez artificial que mal disfarçava o preconceito. "Tenho uma reunião no 12º andar", respondeu Ayana, mantendo a voz firme, apesar do nó que se formava em sua garganta. Letícia franziu o senho, consultando rapidamente a agenda digital. Seu nome não consta na lista de visitantes autorizados para hoje. Deve haver algum engano. Por favor, verifique novamente. Não há engano. O tom era definitivo, cortante. Visitantes esperam lá fora. Temos regras rigorosas de segurança. As palavras pairaram no ar como lâminas. Ayana sentiu os olhares curiosos dos seguranças e de alguns executivos que atravessavam o saguão. Aquela sensação familiar de invisibilidade e inadequação ameaçou sufocá-la, mas algo havia mudado. Ela não era mais a menina intimidada de anos atrás. Sem discutir, sem elevar a voz, Ayana apenas assentiu. Com movimentos calculados, puxou o celular da bolsa de couro e deslizou o dedo pela tela, buscando um contato específico. A ligação foi breve, silenciosa. Nenhuma palavra exaltada, nenhum gesto dramático, apenas o tipo de calma que precede grandes transformações. Enquanto guardava o telefone, Ayana lançou um último olhar para Letícia. Não havia raiva. Em seus olhos, apenas uma certeza tranquila, o tipo de gesto que anuncia tempestades em céus de vidro. Ela caminhou para um dos sofás de couro no canto do saguão e sentou-se, cruzando as pernas com elegância. A espera seria breve, mas a mudança seria permanente. O painel digital atrás da recepção piscou uma vez, 2 vezes, antes de exibir a mensagem que congelaria o saguão inteiro. Nova proprietária chegando. Favor autorizar acesso irrestrito à senhora Ayana Ribeiro. As letras azuladas refletiam no rosto pálido de Letícia, que engoliu em seco enquanto seus dedos tremiam sobre o teclado. Os advogados que aguardavam no lounge com suas pastas de couro italiano e gravatas impecáveis interromperam suas conversas. Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente, quebrado apenas pelo som dos saltos de Ayana, retornando à entrada principal. Ela não sorria, não demonstrava triunfo. Apenas uma serenidade que parecia ainda mais devastadora que qualquer demonstração de vitória. Parece que houve um mal-entendido,
murmurou Letícia com a voz embargada, enquanto desbloqueava apressadamente a catraca. A senhora pode entrar, claro. Ayana ajeitou o blazer azul marinho sobre os ombros e, sem dizer uma palavra, atravessou a catraca com a dignidade de quem carrega séculos de história nas costas. Seus passos ecoavam pelo mármore polido, enquanto os olhares perplexos a seguiam. Alguns funcionários cochichavam entre si, outros fingiam ocupação com seus celulares, mas todos sentiam o peso da transformação que acabara de acontecer. No canto do saguão, um senhor de cabelos grisalhos que polira aquele mesmo piso por décadas, sorriu discretamente, como quem testemunha uma justiça há muito esperada. Ele sabia quem era Ayana, a neta de seu Joaquim, o zelador que havia sido demitido injustamente nos anos 70. Ayana não olhou para trás ao entrar no elevador panorâmico. A humilhação de minutos atrás havia se transmutado em poder, mas ela sabia que aquele era apenas o primeiro movimento de um jogo muito maior. Enquanto as portas se fechavam, ela observou o reflexo de seu rosto no espelho interno, os mesmos olhos determinados de sua mãe, que um dia entregara marmitas naquele mesmo edifício. O elevador subiu silenciosamente pelos andares, carregando não apenas uma nova proprietária, mas uma história de resistência que finalmente encontrava seu lugar. No bolso do blazer, Ayana apertava o contrato de compra assinado na semana anterior, um documento que representava não apenas a aquisição de um imóvel, mas a reescrita de uma narrativa familiar. Quando as portas se abriram no 18º andar, ela respirou fundo. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Transformar aquele símbolo de exclusão em um espaço de possibilidades exigiria mais do que dinheiro. Exigiria coragem para enfrentar aqueles que, como Letícia, não a reconheciam como igual até que o poder falasse mais alto. No 15º andar do edifício Triunfo, a sala de reuniões principal exibia uma vista panorâmica da cidade que Ayana conhecia tão bem, mas de um ângulo que jamais imaginara contemplar. Ela aguardou pacientemente enquanto os inquilinos chegavam um a um, alguns visivelmente curiosos, outros claramente incomodados. A notícia da nova proprietária havia se espalhado como fogo, e ninguém queria perder aquela assembleia extraordinária. Ayana ajustou o blazer azul marinho que escolhera com cuidado para a ocasião. Suas mãos, firmes sobre a mesa de mogno, eram as mesmas que outrora carregavam marmitas pelos fundos daquele mesmo prédio quando acompanhava sua mãe nas entregas. Quantas vezes aquelas portas se fecharam em seu rosto? Quantas vezes ouviu "use o elevador de serviço"? "Bom dia a todos", começou ela, com voz clara e decidida. "Agradeço a presença de cada um. Como já devem saber, sou a Ayana Ribeiro, Aitás, nova proprietária do edifício Triunfo." Um burburinho percorreu a sala. Na primeira fileira, Beatriz Dourado, advogada renomada e figura influente entre os empresários locais, cruzou as pernas e estreitou os olhos. Seu telhor impecável e sua postura rígida emanavam autoridade, a mesma que agora se via desafiada. "Não pretendo fazer rodeios", continuou Ayana. "Este prédio passará por transformações significativas nos próximos meses. Minha visão é convertê-lo em um polo inclusivo e colaborativo, onde diferentes setores possam coexistir e se fortalecer mutuamente." Beatriz não conteve o desconforto. "Senhorita Ribeiro, com todo respeito, este edifício abriga escritórios de advocacia e empresas consolidadas há décadas. O que exatamente significa polo inclusivo?" O tom condescendente não passou despercebido. Ayana sorriu levemente, reconhecendo o jogo de poder que se iniciava. "Significa, doutora Dourado, que abriremos espaços para startups, coworkings acessíveis e programas de mentoria para jovens talentos da periferia. Significa que este prédio deixará de ser uma fortaleza e se tornará uma ponte." Os olhares se dividiram.
Alguns empresários mais jovens demonstraram interesse, enquanto os mais tradicionais trocaram olhares preocupados. Um homem de meia idade levantou a mão. E quanto aos nossos contratos atuais, seremos obrigados a sair? Não estou aqui para expulsar ninguém, respondeu Ayana. Estou aqui para incluir. Os contratos serão respeitados, mas as áreas comuns e os andares vagos serão redesenhados. Quero que entendam. Esta não é uma vingança, é uma correção histórica com visão de futuro. Beatriz se levantou, ajustando o blazer. Senhorita Ribeiro, permita-me ser direta. Sua proposta soa ideológica demais para um centro empresarial deste porte. Ayana sustentou o olhar de Beatriz sem hesitar. Toda a arquitetura é ideológica, doutora Dourado. A diferença é que agora vocês conseguem ver a ideologia porque ela não é mais a mesma de sempre. Beatriz Dourado ajeitou o colar de pérolas, enquanto seu rosto endurecia numa expressão que todos no edifício Triunfo conheciam bem. Aos 45 anos, ela comandava o maior escritório de advocacia do prédio e estava acostumada a ter a última palavra em qualquer discussão. Agora, com uma desconhecida assumindo o controle, sentia-se como se o chão estivesse desaparecendo sob seus saltos caríssimos. Vamos deixar uma coisa bem clara, senhora Ribeiro, disse Beatriz, pronunciando o sobrenome de Ayana como se fosse uma palavra estrangeira. Este prédio abriga algumas das empresas mais tradicionais da cidade. Não vamos aceitar que transforme nosso ambiente de trabalho em algum tipo de experimento social ou ideológico. Várias cabeças assentiram em concordância. O grupo de empresários que orbitava ao redor de Beatriz parecia uma muralha humana, de ternos caros e expressões fechadas. Um deles, Marcelo Almeida, sócio de uma corretora financeira, pigarreou antes de acrescentar. Investimos muito para manter o padrão deste endereço. Qualquer mudança radical poderia prejudicar nossa imagem perante os clientes. Ayana apenas observava, com uma calma que desconcertava seus opositores. Não havia raiva em seu olhar, apenas uma determinação silenciosa que parecia calcular cada movimento como num jogo de xadrez. Nos corredores, depois da reunião, formaram-se pequenos grupos. No 10º andar, 3 secretárias comentavam animadas sobre a possibilidade de um espaço de convivência no terraço. Imagina poder almoçar com aquela vista maravilhosa, sonhava uma delas. No 8º andar, porém, o clima era de apreensão. Se ela mudar muito, os clientes tradicionais vão embora, murmurava um contador para seu sócio. E se os aluguéis aumentarem? Não podemos nos dar ao luxo de mudar agora. Enquanto isso, no café do térreo, Rodrigo, um jovem designer que alugava uma sala pequena no 2º andar, não escondia seu entusiasmo. Finalmente alguém com visão. Este prédio está parado no tempo desde que cheguei. Ayana circulava discretamente, captando fragmentos dessas conversas. Ela notava os olhares curiosos, as expressões de esperança e de medo. Cada reação era uma peça do quebra-cabeça que precisava montar. Não tinha pressa. Anos trabalhando. Como entregadora de marmita, haviam-lhe ensinado a arte da paciência e da observação. No final do dia, quando quase todos já haviam saído, Ayana permaneceu na sala que agora era seu escritório. Olhando pela janela para a cidade que se iluminava, ela sabia que a batalha com Beatriz seria apenas o começo. Mas também sabia exatamente por onde começar. Um mês se passou, desde a reunião que sacudiu o edifício Triunfo. Ayana havia iniciado a primeira fase das reformas com entusiasmo, contratando uma equipe diversificada de arquitetos e engenheiros que compartilhavam sua visão. As paredes cinzentas começavam a ganhar cores, e o saguão, antes frio e impessoal, já exibia os primeiros sinais de transformação. Naquela manhã de terça-feira, porém, tudo mudou. Oficiais de justiça chegaram sem aviso, carregando uma pilha de documentos e uma ordem judicial de paralisação imediata das obras.
O embargo caiu como uma bomba entre os trabalhadores, que foram obrigados a abandonar suas ferramentas no meio do serviço. Irregularidades no processo de aquisição do imóvel, dizia o documento oficial. Possível fraude documental e violação do direito de preferência dos atuais locatários. Ayana leu cada palavra com a calma de quem reconhece o veneno antes mesmo de sentir seu gosto. Não precisou de muito tempo para identificar a origem daquela manobra. Nos corredores, os funcionários sussurravam que Beatriz Dourado havia sido vista entrando no gabinete do desembargador Mendonça na semana anterior. Um velho amigo de Nzenzinzi, sua família e frequentador assíduo dos jantares de gala que ela organizava. Ela está usando o sistema contra nós, explicou o advogado de Ayana, visivelmente preocupado. Conseguiu uma liminar baseada em alegações frágeis, mas com peso suficiente para nos paralisar por meses. Enquanto caminhava pelo prédio agora, silencioso, Ayana observava os baldes de tinta abandonados e as lonas de proteção balançando ao vento que entrava pelas janelas recém-instaladas. Seu celular não parava de tocar. Eram investidores nervosos, questionando se haviam apostado no cavalo errado. No final do dia, Ayana encontrou um envelope sem remetente em sua mesa. Dentro, uma reportagem ainda não publicada, detalhando supostas fraudes em seus negócios anteriores. A mensagem era clara. Beatriz estava disposta a destruir não apenas o projeto, mas também sua reputação. Ela acha que pode me vencer jogando sujo, comentou Ayana para Mateus, que a observava com preocupação. Mas esqueceu que cresci, vendo esse jogo de longe, entendendo cada movimento, antes mesmo de sonhar em participar dele. Ayana guardou o envelope na gaveta e abriu seu notebook. Não responderia com as mesmas armas. Isso seria dar a Beatriz exatamente o que ela queria. Havia outros caminhos, mais longos talvez, mas que não a fariam perder de vista quem realmente era e por que estava ali. Prepare-se! Ela disse ao telefone para sua equipe jurídica. Vamos transformar esse embargo no maior erro que Beatriz já cometeu. Enquanto os processos judiciais se arrastavam pelos corredores empoeirados do tribunal, Ayana sabia que precisava de uma estratégia diferente. Os advogados de Beatriz eram experientes, tinham conexões e principalmente tempo. Algo que Ayana não podia desperdiçar. Ela decidiu buscar aliados em terrenos menos óbvios, longe das gravatas engomadas e dos escritórios de mármore. Foi numa feira de inovação social que Ayana conheceu Mateus Oliveira. Aos 32 anos, ele comandava a Reconstruir, uma startup que transformava espaços abandonados em centros comunitários autossustentáveis. Com cabelos cacheados, sempre desalinhados e uma energia contagiante, Mateus enxergou no projeto de Ayana mais que uma reforma predial. Viu a chance de criar um modelo revolucionário de ocupação urbana. O edifício Triunfo pode ser um caso de estudo mundial, explicou ele, enquanto mostrava a Ayana projetos semelhantes em Barcelona e Joanesburgo. Não estamos apenas reformando um prédio, estamos reimaginando como espaços corporativos podem servir à comunidade. Ayana sentiu que finalmente encontrara alguém que compartilhava sua visão. Nas semanas seguintes, Mateus trouxe sua equipe para mapear o edifício e criar um plano de intervenção que respeitasse a estrutura original, mas introduzisse elementos de sustentabilidade e acessibilidade. Foi durante esse mapeamento detalhado que a descoberta aconteceu. Marina, arquivista da equipe de Mateus, encontrou inconsistências graves na documentação do prédio. Ayana, isso não faz sentido, disse Marina, espalhando plantas e certidões sobre a mesa improvisada. Segundo estes registros, parte do terreno onde o edifício está construído nunca foi devidamente regularizada. Há uma sobreposição com uma área que pertencia à prefeitura nos anos 80. Mateus examinou os documentos com expressão grave. Isso explica por que conseguiram o embargo tão facilmente.
Não é só sua reforma que está em risco, é a existência legal do próprio edifício Triunfo. O silêncio que se seguiu pesava toneladas. Ayana sentiu o estômago afundar. Não era apenas uma batalha contra Beatriz e seu grupo, mas contra décadas de irregularidades deliberadamente enterradas em arquivos públicos. Beatriz deve saber disso, concluiu Ayana, conectando os pontos. Por isso está tão desesperada para me bloquear. Se eu seguir com a reforma, toda essa sujeira vai aparecer. Mateus segurou a mão de Ayana sobre a mesa, num gesto que misturava apoio e cumplicidade. Então, usaremos isso a nosso favor. Toda estrutura corrupta tem rachaduras. Só precisamos encontrar a certa para fazer tudo desmoronar. Ayana estacionou seu carro em frente a um casarão antigo no bairro do Pacaembu. A chuva tinha dado uma trégua, mas o céu cinzento ainda ameaçava. Ela precisava ir além dos documentos oficiais para entender o que realmente estava acontecendo com o edifício Triunfo. Todas as pistas apontavam para Dona Zuleika Mendonça, a antiga proprietária do prédio, uma senhora de 92 anos que raramente aparecia em público. Uma empregada de uniforme impecável a recebeu na porta e a conduziu por um corredor repleto de fotografias em preto e branco. No final do caminho, em uma sala de estar decorada com móveis de jacarandá, Dona Zuleika aguardava sentada em uma poltrona de couro, ereta como uma rainha. Seus olhos, emoldurados por rugas profundas, mantinham um brilho perspicaz que contrastava com a fragilidade aparente do corpo. Finalmente nos conhecemos pessoalmente, minha filha, disse a senhora com voz surpreendentemente firme. Acompanho sua trajetória há mais tempo do que você imagina. Ayana sentiu um arrepio. A senhora sabia quem eu era antes da compra? Claro que sim. Vender aquele prédio para você não foi coincidência, foi um sonho antigo. Dona Zuleika ajeitou o chale sobre os ombros. Eu observei você crescer, entregar marmitas com sua mãe, estudar com bolsa, abrir seu primeiro negócio. Esse lugar só vai florescer nas mãos de quem nunca esqueceu de onde veio. A revelação deixou Ayana sem palavras. Enquanto tomavam chá, Dona Zuleika compartilhou histórias sobre a construção do edifício Triunfo nos anos 50, as negociações obscuras, os acordos de bastidores. Os poderosos sempre acreditam que seus segredos morrem com as gerações, mas eu guardei tudo. A idosa apontou para uma cômoda antiga. Márcia, por favor, traga aquela caixa. A empregada retornou com uma pequena caixa de madeira. Dona Zuleika a abriu com dedos trêmulos e retirou uma chave enferrujada e um caderno de capa de couro desgastada. Esta chave abre um compartimento secreto no subsolo do prédio. E este caderno contém 40 anos de anotações sobre quem realmente construiu o edifício Triunfo. Ela entregou os objetos a Ayana. Aqui estão os nomes de políticos, juízes e empresários que moldaram as sombras da elite paulista, inclusive os que prejudicaram sua família. Ayana folheou o caderno com cuidado, reconhecendo sobrenomes famosos em meio a datas e valores anotados com letra caprichada. Use com sabedoria, alertou Dona Zuleika, segurando a mão de Ayana. Não busque vingança, busque justiça. Há uma diferença fundamental entre as duas. Ao se despedir, Ayana sentiu o peso daquele caderno em sua bolsa. Não era apenas um objeto, era um mapa para desvendar décadas de injustiças que agora, finalmente, poderiam vir à luz. Ayana passou a noite inteira debruçada sobre o caderno de Zuleika, decifrando a caligrafia antiga que revelava segredos enterrados há décadas. Com uma xícara de café esfriando ao lado, ela virava cada página com um misto de fascínio e horror. As anotações detalhadas registravam muito mais que números e datas. Eram testemunhos de uma história de exclusão sistemática. Na página 37, seu coração parou. Ali estava o nome de seu avô, Antônio Ribeiro, zelador do
Edifício Triunfo, entre 1962 e 1968. As palavras saltavam do papel como fantasmas. Demitido por furto de materiais de construção. Ayana conhecia bem aquela história. Seu avô morreu jurando inocência, mas carregando o estigma que destruiu sua carreira. O que ela não sabia, e que agora se revelava nas páginas amareladas, era que a acusação havia sido forjada. Zuleika documentara conversas de corredor, reuniões secretas onde os fundadores do prédio planejaram a expulsão de Antônio porque ele sabia demais sobre negociações ilícitas com a prefeitura. Entre as assinaturas no memorando que selou o destino de seu avô, um nome se destacava com tinta mais forte: Eduardo Dourado. O pai de Beatriz, o patriarca que construiu o império jurídico que a filha agora comandava com a mesma arrogância. Ayana sentiu o estômago revirar. Não era coincidência. O universo tinha um senso de justiça peculiar, trazendo-a de volta ao mesmo edifício, agora como proprietária, para enfrentar a filha do homem que destruiu sua família. Ela fechou o caderno e caminhou até a janela. Lá embaixo, São Paulo começava a despertar, indiferente às histórias de poder e opressão que se repetiam em seus arranha-céus. Por um momento, Ayana sentiu o peso das gerações em seus ombros. Seu avô humilhado, sua mãe entregando marmitas para sobreviver, ela mesma lutando contra todas as probabilidades. Agora, entendia que sua batalha pelo Edifício Triunfo era muito maior que uma disputa corporativa ou um projeto arquitetônico inovador. Era uma questão de justiça histórica, de ciclos que precisavam ser quebrados, de feridas que precisavam cicatrizar. Com os primeiros raios de sol tocando seu rosto, Ayana tomou uma decisão. Não usaria o poder como Beatriz e sua família, para esmagar e silenciar. Usaria para transformar e reparar. Mas também não recuaria um centímetro sequer diante da resistência que certamente enfrentaria. O passado e o presente agora se entrelaçavam como fios de uma mesma trama. E Ayana seria a tecelã de um novo futuro para o Edifício Triunfo. Quando a notícia se espalhou pelo Edifício Triunfo, Ayana não esperava o efeito dominó que suas ações causariam. Numa tarde chuvosa, enquanto revisava documentos em sua nova sala, uma batida hesitante na porta interrompeu seus pensamentos. Era Letícia, a recepcionista que a havia barrado no primeiro dia, agora com olhos vermelhos e mãos trêmulas. Fui suspensa, disse ela, a voz embargada. A administração anterior me afastou por conduta inadequada. Mas sei que o problema foi maior. Ayana indicou a cadeira à sua frente, observando como Letícia parecia menor, despida da arrogância que exibia atrás do balcão da recepção. Vim pedir desculpas, continuou Letícia, encarando o chão. Não foi profissional, nem humano. Eu segui ordens implícitas. Sempre nos orientaram a filtrar quem parecia não pertencer ao perfil do prédio. E qual seria esse perfil? Perguntou Ayana, mantendo o tom neutro. Letícia engoliu em seco. Pessoas como você, negras, jovens demais para serem executivas, vestidas sem ostentação. Ela finalmente ergueu os olhos. Eu reproduzi o preconceito que também sofro em outros lugares. Tenho vergonha disso. O silêncio preencheu a sala enquanto Ayana considerava a confissão. Não era apenas sobre uma recepcionista seguindo regras não escritas. Era sobre todo um sistema que se perpetuava através de pequenos atos diários de exclusão. Sabe, Letícia, eu poderia simplesmente aceitar suas desculpas e deixar você seguir seu caminho, disse Ayana, levantando-se. Mas isso não mudaria nada. O rosto da recepcionista empalideceu, esperando a sentença final. Estou iniciando um programa de reeducação social para todos os funcionários, continuou Ayana, surpreendendo-a
E quero que você não só participe, mas me ajude a implementá-lo como minha nova assistente administrativa. Letícia piscou várias vezes, incrédula. Mas eu fui horrível com você. Exatamente por isso. Quem melhor para entender a transformação que queremos criar? Ayana sorriu. Além disso, você conhece cada centímetro deste prédio e cada pessoa que passa por aquela porta. Naquela tarde, nasceu mais que uma parceria profissional. Plantou-se a primeira semente de uma nova cultura no Edifício Triunfo. Nos dias seguintes, Letícia tornou-se a mais dedicada defensora das mudanças, compartilhando sua própria história de transformação com colegas resistentes. Se ela conseguiu me dar uma segunda chance, dizia aos céticos, imaginem o que podemos construir juntos aqui. Para Ayana, aquela decisão não era apenas sobre perdão, era estratégia. Transformar adversários em aliados seria fundamental para enfrentar as tempestades que ainda viriam, especialmente com Beatriz mobilizando forças nos bastidores. Com a equipe renovada e um propósito claro, Ayana organizou uma apresentação no auditório principal do Edifício Triunfo. As paredes de mármore e os lustres de cristal testemunharam pela primeira vez uma reunião onde pessoas de diferentes origens sociais ocupavam as mesmas cadeiras. Arquitetos, engenheiros, advogados e representantes de coletivos culturais da periferia aguardavam ansiosos. O que vocês verão hoje não é apenas um projeto arquitetônico, mas uma nova visão de futuro, anunciou Ayana, enquanto as luzes diminuíam e o telão exibia as primeiras imagens do que seria o Centro Colaborativo Afrotech. A fachada clássica do edifício permaneceria, mas seu interior seria completamente redesenhado para abrigar espaços de coworking, laboratórios tecnológicos, salas para escritórios jurídicos populares e um pavimento inteiro dedicado a exposições e eventos culturais. Queremos criar pontes entre o mercado tradicional e as novas economias criativas, explicou ela, destacando como cada andar teria cotas para empresas tradicionais e iniciativas de impacto social. O burburinho começou imediatamente. Alguns empresários trocavam olhares desconfiados, enquanto outros anotavam freneticamente em seus tablets. Quando Ayana mencionou que haveria um programa de incubação para startups lideradas por pessoas negras e indígenas, Dr. Mendonça, um advogado tributarista que ocupava o 10º andar há 20 anos, levantou-se visivelmente irritado. Isso é discriminação, ao contrário, estamos falando de negócios, não de assistencialismo, protestou, recebendo acenos de aprovação de parte da plateia. Beatriz Dourado, estrategicamente sentada na primeira fileira, sorriu discretamente ao ver a tensão crescer. Ela não precisava falar, outros faziam o trabalho por ela. Ayana não se abalou. Com a mesma calma que a trouxera até ali, respondeu, Dr. Mendonça, o que proponho não é caridade, mas justiça de mercado. Talentos extraordinários estão sendo desperdiçados por falta de oportunidade, não de competência. O debate acalorou-se pelos corredores nas horas seguintes. Enquanto alguns inquilinos ameaçavam não renovar contratos, outros, principalmente os mais jovens, viam na proposta uma chance de modernização e diferencial competitivo. Eles chamam de ideológico tudo que mexe com seus privilégios, comentou Mateus com Ayana enquanto analisavam as reações. É só o começo da resistência. Ayana observava cada reação, cada grupo que se formava nos cantos do saguão. Sabia que estava desafiando estruturas centenárias de poder, mas também que cada desconforto gerado era sinal de que o processo de transformação havia começado. Toda revolução começa assim, pensou, pelo desconforto dos acomodados. E seguiu em frente, determinada a transformar aquele símbolo de segregação em um farol de possibilidades. Beatriz não aceitaria a derrota sem lutar.
Sentada em seu escritório no 18º andar, ela digitava furiosamente em seu notebook enquanto falava ao telefone com um contato na Folha de São Paulo. A advogada sabia que precisava agir rápido, antes que o império que sua família ajudara a construir desmoronasse completamente. Você entendeu? Quero uma matéria de página inteira sobre como essa tal de Ayana está usando o prédio para promover uma agenda ideológica radical. Ela instruiu, desligando sem esperar resposta. Em menos de 24 horas, manchetes começaram a aparecer em portais de notícias. Nova proprietária do edifício Triunfo, acusada de elitismo reverso, e empresários tradicionais denunciam direcionamento político em centro empresarial. A estratégia de Beatriz funcionou inicialmente. Comentários nas redes sociais questionavam as intenções de Ayana, e alguns inquilinos mais conservadores ameaçavam romper contratos. O clima no prédio ficou ainda mais tenso quando manifestantes apareceram na entrada com cartazes criticando as mudanças. Mateus foi o primeiro a alertar Ayana sobre a gravidade da situação. Eles estão tentando destruir sua reputação antes mesmo que você comece, disse ele, mostrando as notícias em seu celular. Precisamos de uma resposta à altura. Foi quando o telefone de Ayana tocou. Era a produção do programa Diálogo, aberto, um dos mais assistidos da televisão brasileira. Queremos ouvir seu lado da história. Ao vivo, amanhã às 8 da noite. Ayana passou a noite toda revisando o caderno de Dona Zuleika, destacando nomes, datas e transações suspeitas. Quando as câmeras ligaram no estúdio, ela estava serena, vestindo um terno branco impecável que contrastava com sua pele negra. O que a senhora responde às acusações de que está promovendo um elitismo reverso no edifício Triunfo? Perguntou a apresentadora. Ayana sorriu brevemente antes de abrir o caderno desgastado. Gostaria de responder com fatos. Este diário pertence a Dona Zuleika, antiga proprietária do edifício. Aqui estão documentados 40 anos de acordos ilegais, favorecimentos e expulsões injustas de inquilinos, incluindo meu avô, que foi zelador do prédio. Com voz firme, ela leu trechos que mencionavam o pai de Beatriz e outros empresários, influentes, detalhando como manipularam avaliações imobiliárias, subornaram fiscais e forjaram documentos para consolidar seu poder no centro de São Paulo. Não estou promovendo divisão, estou corrigindo uma injustiça histórica, concluiu Ayana, olhando diretamente para a câmera. E convido todos os brasileiros a refletirem sobre quantos edifícios em nossas cidades foram construídos sobre alicerces de privilégio e exclusão. Quando o programa terminou, seu telefone não parou de tocar. A entrevista havia viralizado. E o nome de Beatriz Dourado estava em todos os trending topics, mas não da maneira que ela esperava. A entrevista de Ayana viralizou nas redes sociais em questão de horas. O vídeo dela, revelando o conteúdo do diário de Dona Zuleika, com voz firme e olhos marejados, tornou-se um marco. Na manhã seguinte, seu telefone não parava de tocar. Artistas, políticos, influenciadores digitais e até mesmo celebridades internacionais manifestaram apoio à sua causa. O edifício Triunfo, antissímbolo do poder tradicional paulistano, agora era palco de uma revolução silenciosa que ecoava por todo o país. Ayana Ribeiro representa a virada de chave que o Brasil precisa, declarou uma famosa cantora em 1716. Seu perfil. Uma renomada atriz global compartilhou a história comentando: quando uma mulher negra ocupa espaços de poder, não é apenas uma vitória individual, é coletiva. Até mesmo um ex-presidente telefonou para oferecer apoio jurídico caso precisasse. O burburinho nos corredores do prédio crescia. Funcionários a cumprimentavam com sorrisos tímidos. Alguns pediam para tirar fotos. Jornalistas aguardavam. Na recepção, onde Letícia, agora visivelmente orgulhosa de sua nova chefe, administrava a agenda com eficiência. Mas longe dos holofotes, sozinha em seu novo escritório,
Ayana sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Olhava pela janela panorâmica e via não apenas a cidade, mas expectativas demais. Suas mãos tremiam quando tentava assinar documentos. O título de heroína, salvadora e símbolo de resistência que os jornais lhe atribuíam parecia grande demais para carregar. Não sou uma revolução, sou apenas uma mulher tentando fazer o certo, murmurou para si mesma, enquanto massageava as têmporas doloridas. Ayana sabia por experiência própria que personalizar lutas estruturais era um erro perigoso. Movimentos dependiam de coletividade, não de messias. Naquela noite, após dezenas de ligações e reuniões, ela cancelou um jantar com investidores e se trancou no banheiro. As lágrimas vieram sem aviso, misturando-se ao barulho do chuveiro. O espelho refletia olheiras profundas que nenhuma maquiagem conseguiria esconder. E se eu falhar? E se isso tudo for grande demais para mim? Questionou-se, sentindo o peito apertar. A ansiedade, velha conhecida dos tempos em que entregava marmitas com a mãe, voltava agora vestida de responsabilidade social. Antes de dormir, recebeu uma mensagem de Mateus. Lembre-se que você não está sozinha nessa jornada. As palavras trouxeram um sorriso cansado aos seus lábios, mas não afastaram completamente a insônia que a acompanharia por muitas noites. A revolução que iniciara no Edifício Triunfo começava a cobrar seu preço emocional, e Ayana precisaria encontrar forças para continuar. Ayana não conseguia mais esconder. O espelho do banheiro executivo refletia olheiras profundas. Resultado, de noites em claro, estudando processos e respondendo a mensagens até o amanhecer. Enquanto o Edifício Triunfo fervilhava com expectativas e transformações, ela sentia o peso de cada tijolo sobre seus ombros. Apoiou as mãos na pia de mármore e respirou fundo, tentando conter a vertigem que se tornara frequente. As memórias do avô invadiam seus sonhos. O zelador injustiçado, expulso como um intruso do lugar que ajudara a construir. Agora, décadas depois, ela carregava não apenas seu próprio sonho, mas a redenção de uma história familiar interrompida. Cada olhar de esperança dos novos funcionários, muitos vindos de comunidades periféricas, adicionava uma camada invisível de responsabilidade. Ayana, a reunião com os investidores começa em 5 minutos. A voz de Letícia soou pelo interfone, trazendo-a de volta à realidade. Estou indo, respondeu, recompondo-se rapidamente. No corredor, cruzou com 3 famílias que visitavam o futuro espaço comunitário. Os olhares de admiração pesavam tanto quanto as críticas diárias que recebia nas redes sociais. Oportunista, radical, despreparada. As palavras dos opositores ecoavam em sua mente enquanto sorria e acenava. Foi durante a apresentação para os investidores que sua voz falhou pela primeira vez. Um lapso momentâneo, mas suficiente para que Mateus, sentado na primeira fileira, notasse o tremor em suas mãos. Ele a conhecia bem demais para ser enganado pelo sorriso profissional. Após a reunião, Mateus a encontrou na cobertura, observando a cidade que parecia pequena à vista de cima. Você não precisa carregar isso sozinha, disse ele, sem rodeios. Não estou sobrecarregada, mentiu Ayana, sem desviar o olhar do horizonte. Seus olhos dizem o contrário. Tem um abismo neles. O silêncio que se seguiu foi a primeira admissão de fraqueza que Ayana se permitiu em meses. Uma lágrima solitária desceu por seu rosto. E esse projeto depender só de você. Ele morre quando você cair, continuou Mateus, gentil, mas firme. E você vai cair se continuar assim. Naquela tarde, sentados entre plantas e projetos arquitetônicos, Mateus desenhou uma estrutura de governança compartilhada.
Um conselho diverso, com lideranças comunitárias, especialistas técnicos e representantes dos antigos e novos inquilinos. Distribuir poder não é perder controle, explicou ele. É garantir que a transformação sobreviva além de nós. Ayana observou o desenho, sentindo um misto de alívio e resistência. Abrir mão do comando total significava confiar, algo que a vida raramente lhe permitira fazer. Mas pela primeira vez em semanas, sentiu o peso em seus ombros diminuir levemente. Vamos começar amanhã, disse finalmente, permitindo-se um sorriso genuíno. Ayana encarou o documento de formação do conselho com um misto de alívio e apreensão. Seus dedos hesitaram sobre a caneta por alguns segundos antes da assinatura final. Aquele gesto significava compartilhar o poder que tanto lutara para conquistar, mas também representava a evolução necessária do projeto. Não é sobre mim, repetia mentalmente, enquanto observava as primeiras reuniões do Conselho Diversificado, que agora dividia as decisões do Centro Colaborativo Afrotech. O grupo reunia figuras improváveis: Dona Jurema, costureira e líder comunitária da Brasilândia; Felipe, um jovem programador de 22 anos criado em Paraisópolis; Iracema, professora indígena com mestrado em gestão pública, e outros nomes que jamais teriam acesso àquele endereço em outras circunstâncias. Precisamos repensar a distribuição dos andares, sugeriu Iracema durante uma reunião acalorada. Os espaços mais nobres não podem ficar apenas com quem paga mais. Ayana observava, deixando que as vozes fluíssem sem sua intervenção constante. Era um exercício diário de desapego. Cada decisão compartilhada era uma pequena morte do seu ego e um nascimento de algo maior. O prédio começou a respirar diferente. Nos corredores antes silenciosos, agora ecoavam conversas em sotaques diversos. O refeitório comunitário, ideia proposta por Dona Jurema, transformou-se no coração pulsante do edifício, unindo executivos e funcionários da limpeza em almoços que derrubavam hierarquias invisíveis. Surpreendentemente, foi Rodrigo Mendes, um dos advogados mais conservadores do prédio, quem primeiro reconheceu as vantagens da mudança. Meus clientes estão impressionados com a energia do lugar, comentou durante um café. 3 startups já manifestaram interesse em se mudar para cá. Letícia, agora parte da equipe administrativa, coordenava um programa de capacitação para jovens da periferia. Quem diria que eu estaria do outro lado da recepção, não é? Brincou com Ayana certa tarde, enquanto organizavam o primeiro hackathon social do edifício. As resistências não desapareceram completamente. Beatriz e seus aliados ainda mantinham reuniões fechadas, planejando contraofensivas, mas até eles começavam a perceber que o vento da inovação soprava forte demais para ser contido. Numa tarde de sexta-feira, Ayana contemplou da janela de sua sala o movimento no saguão. Pessoas de diferentes origens, cores e classes sociais transitavam com pertencimento. Sentiu uma lágrima teimosa escapar quando lembrou do avô, que nunca pôde ultrapassar a entrada de serviço daquele mesmo edifício. Isso é só o começo, sussurrou para si mesma, sabendo que a verdadeira transformação estava apenas começando. O alarme de incêndio soou estridente no meio da tarde, interrompendo reuniões e telefonemas. A princípio, muitos pensaram ser apenas mais um teste de rotina, até que o cheiro de fumaça invadiu o terceiro andar. Uma falha no sistema elétrico antigo, que ainda não havia sido substituído na reforma, provocou um curto-circuito que rapidamente se transformou em chamas. Há vorazes! Evacuação imediata! Saiam em ordem! Gritou o chefe da segurança pelos alto-falantes. O pânico era visível nos rostos enquanto pessoas corriam pelas escadas de emergência, algumas ainda agarradas a pastas e notebooks. Ayana, que estava em uma videoconferência com investidores internacionais,
Desceu até o térreo e observou a cena através do vidro molhado da portaria. A chuva fina que caía parecia zombar da tragédia em curso. Seu coração apertou ao ver o sonho literalmente em chamas. 3 meses de reforma, centenas de projetos, milhares de reais, tudo ameaçado em questão de minutos. Foi então que algo inesperado aconteceu. Letícia, a mesma recepcionista que a havia barrado meses atrás, agora sua assistente administrativa, assumiu o controle da situação com uma autoridade surpreendente. Pessoal do jurídico, formem uma linha. Vamos salvar os documentos do arquivo central, comandou ela, distribuindo luvas e máscaras improvisadas. Equipe de TI, priorizem os servidores e backups físicos. Moradores, funcionários e até mesmo visitantes formaram correntes humanas, passando de mão em mão caixas de documentos, equipamentos e obras de arte que decoravam os corredores. Iana observava atônita como pessoas que mal se cumprimentavam nos elevadores, agora arriscavam-se juntas, unidas por um propósito comum. O corpo de bombeiros chegou em 15 minutos, mas já encontrou um sistema organizado de evacuação e salvamento. O tenente responsável ficou visivelmente impressionado com a disciplina e organização. Em 20 anos de profissão, nunca vi um prédio comercial tão bem preparado para uma emergência, comentou ele para a Iana. Vizinhos de prédios adjacentes apareceram oferecendo água, toalhas e até abrigo temporário para equipamentos salvos. Uma padaria próxima enviou café e pães para todos os envolvidos no resgate. Quando as chamas finalmente foram controladas, 3 horas depois, o dano estava restrito a apenas 2 andares. Suja de fuligem, com o cabelo desgrenhado e os olhos ardendo, Letícia se aproximou de Iana. Desculpe, não conseguimos salvar tudo, disse ela exausta. Iana a abraçou forte, as lágrimas misturando-se à fuligem em seus rostos. Você não salvou apenas documentos hoje, respondeu Iana. Você mostrou o que este prédio pode ser quando todos se importam uns com os outros. Aquela noite, enquanto engenheiros avaliavam os danos, nasceu uma rede de apoio comunitário que transcendia os muros do edifício. O fogo, ironicamente, havia forjado laços mais fortes que qualquer projeto no papel poderia criar. Entre os escombros do incêndio e a correria da reconstrução, Iana recebeu uma ligação que fez seu coração apertar. Era Rodrigo, seu irmão mais velho, anunciando seu retorno ao Brasil após 5 anos no exterior. A notícia deveria ser motivo de alegria, mas o tom de voz dele carregava aquela familiar nota de urgência que ela conhecia desde a infância. 2 dias depois, Rodrigo apareceu no canteiro de obras do Centro Colaborativo Afrotec. Estava mais magro, com olheiras profundas e um sorriso que não alcançava os olhos. Abraçou a irmã com força exagerada, elogiou o projeto com entusiasmo artificial e, antes mesmo do café chegar, começou a falar sobre oportunidades de investimento que precisavam de capital imediato. Preciso de 1,5 milhão, Nana. Só por 6 meses, ele disse, usando o apelido de infância que sempre funcionara como chave para o coração dela. Tenho investidores interessados em Hong Kong, mas precisam de garantias. Se você vender apenas o 3º andar, nem vai sentir. Falta. Iana observou o irmão enquanto ele falava sem parar, lembrando-se das inúmeras vezes em que sua mãe havia sacrificado o próprio jantar para pagar as dívidas de jogo dele, das noites em que ela mesma, ainda adolescente, costurava uniformes, extras para ajudar a cobrir os empréstimos temporários que nunca voltavam. Não posso, Rodrigo, ela respondeu com uma calma que surpreendeu a si mesma. Este prédio não é só um investimento, é um compromisso com centenas de pessoas. O rosto dele transformou-se instantaneamente. A máscara de charme caiu, revelando a raiva familiar que sempre aparecia quando era contrariado. Você tem obrigação de me ajudar. Somos família.
Quem você pensa que é agora? Esqueceu de onde veio? As palavras atingiram Ayana como pedras, mas pela primeira vez não a fizeram recuar. Justamente porque sei de onde vim é que não posso comprometer este projeto. Posso te ajudar a encontrar trabalho, terapia, um programa de recuperação financeira, mas não vendendo o que não é só meu. Rodrigo levantou-se bruscamente, derrubando a xícara. Você sempre foi egoísta, sempre quis ser melhor que todo mundo, pois fique com seu prédio e sua nova vida. Não preciso de migalhas. Quando a porta bateu, Ayana permitiu-se chorar silenciosamente. Mateus, que observava de longe, aproximou-se com um lenço, mas não disse nada. Ambos sabiam que algumas rupturas, por mais dolorosas que fossem, eram necessárias para que novos alicerces pudessem se firmar. Naquela noite, sozinha em seu apartamento temporário, Ayana enviou uma mensagem ao irmão. Quando estiver pronto para reconstruir, estarei aqui, sem condições, sem dinheiro, apenas como irmã. Ele não respondeu, mas ela sabia que havia feito a escolha certa. A notificação chegou ao celular de Ayana enquanto ela revisava os últimos detalhes do projeto de acessibilidade. Engenheiro do Centro Colaborativo tem passado controverso, dizia a manchete do portal empresarial. Seu coração acelerou quando viu a foto de Mateus ilustrando a reportagem. Segundo a matéria, ele havia trabalhado diretamente para Beatriz Dourado 3 anos antes, sendo responsável por um projeto que resultou no despejo de dezenas de famílias de um terreno na Zona Leste. Como não me contou isso antes? Perguntou Ayana quando finalmente conseguiu encontrá-lo no canteiro de obras. Seus olhos, normalmente acolhedores, agora exibiam uma frieza calculada que Mateus jamais havia presenciado. Eu tentei várias vezes, ele respondeu, a voz embargada. Mas cada vez que o assunto surgia, algo nos interrompia. E depois ficou cada vez mais difícil. A equipe ao redor fingiu não perceber a tensão entre os dois, mas os olhares furtivos denunciavam a curiosidade. Ayana conduziu Mateus até sua sala improvisada, longe dos ouvidos atentos. Trabalhei para ela por 8 meses, confessou ele, sentando-se com os ombros caídos. Fui contratado para um projeto de revitalização urbana. Só depois descobri que era uma manobra para valorizar a área e expulsar os moradores originais. Ayana cruzou os braços, mantendo distância física e emocional. E você ficou quieto. Pedi demissão assim que entendi o esquema, Mateus explicou, passando a mão pelos cabelos. Mas o estrago já estava feito. Tentei ajudar algumas famílias. Depois, mas não foi suficiente, o silêncio entre eles pesava como concreto. Nas últimas semanas, os jantares após as reuniões e os toques discretos haviam criado uma conexão que ia além do profissional. Agora, essa ponte parecia dinamitada. Não quero ser apenas mais um homem pedindo perdão por erros imperdoáveis, continuou ele. Mas esse projeto, o que estamos construindo aqui, é minha forma de reparação. Estou comprometido com cada tijolo, cada família que vai se beneficiar. Ayana respirou fundo, sentindo o peso de suas próprias decisões. Preciso de tempo, Mateus. Confiei em você não apenas como profissional. Entendo. Ele assentiu, levantando-se. Meu compromisso com o centro continua inabalável, independente do que aconteça entre nós. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Ayana revisitou as fotos do projeto. O rosto de Mateus aparecia em várias delas, sempre entusiasmado, sempre presente. Decidiu que o centro colaborativo precisava dele, mas seu coração exigia cautela. Antes de reconstruir qualquer relacionamento, precisava terminar de reconstruir a si mesma. Na sala de reuniões improvisada no térreo, Ayana analisava as plantas da reforma quando sentiu um olhar insistente. Dona Neide, funcionária da limpeza há mais de 20 anos no edifício, permanecia parada na porta com o carrinho de produtos.
A senhora não me reconhece, né? Perguntou a mulher de cabelos grisalhos, com um sorriso tímido. Mas eu lembro bem da menina magrela que vinha com a mãe entregar marmita para os advogados. Vocês sempre deixavam uma quentinha extra para mim. A Iana sentiu o coração acelerar. Aquela época parecia tão distante, sua mãe acordando às 4 da manhã para preparar dezenas de marmitas, e ela, com apenas 12 anos, carregando as sacolas pesadas pelos corredores deste mesmo prédio. Dona Neide, claro que lembro. A senhora sempre guardava balas de hortelã no bolso do uniforme para me dar. As duas se abraçaram longamente, enquanto Mateus observava a cena, comovido. Não demorou para que a história se espalhasse pelos corredores. Funcionários antigos começaram a compartilhar suas próprias memórias da menina das marmitas, criando uma onda de empatia que humanizou a figura da nova proprietária. Ela me dava bom dia quando os chefes nem olhavam na minha cara, comentou o segurança Ademir durante o café. Agora entendo por que ela faz questão de cumprimentar todo mundo pelo nome. Enquanto isso, a notícia do fenômeno Iana ultrapassou os limites do edifício. Jornalistas de diversos veículos começaram a investigar seu passado, buscando ângulos sensacionalistas para transformar sua trajetória em espetáculo. Uma repórter chegou a abordar antigos vizinhos do bairro onde Iana cresceu, vasculhando histórias de dificuldades para dramatizar sua ascensão. Eles querem criar uma novela da minha vida, desabafou Iana para Letícia, que agora gerenciava sua agenda. Mas não vou me esconder nem inventar uma versão mais palatável da minha história. Quando um programa de televisão solicitou entrevista, Iana aceitou com uma condição. Sua mãe estaria ao seu lado. No dia marcado, as duas chegaram juntas, vestidas com elegância simples. Dona Célia, com seus 65 anos e mãos marcadas pelo trabalho, falou com dignidade sobre os sacrifícios e as conquistas. Minha filha não é um milagre nem uma exceção, afirmou Dona Célia diante das câmeras. É o resultado de um trabalho honesto e de oportunidades que deveriam existir para todos. Iana encarou os holofotes com serenidade, sem romantizar a pobreza nem se apresentar como heroína. Quando questionada sobre o sentimento de retornar como proprietária ao lugar onde fora invisível, respondeu com simplicidade: não voltei para me vingar, mas para transformar. A verdadeira vitória não é mudar de lado, mas mudar o jogo inteiro. O grande dia finalmente chegou. Após meses de trabalho intenso, o Centro Colaborativo Afrotech estava pronto para sua reinauguração. Iana acordou cedo, observando pela janela as nuvens carregadas que se formavam no horizonte. O noticiário já alertava sobre a tempestade que se aproximava de São Paulo, mas nada poderia adiar aquele momento. Por volta das 3 da tarde, quando os últimos detalhes estavam sendo finalizados, o céu escureceu completamente. A chuva desabou com fúria sobre a cidade, transformando as ruas em rios e fazendo os vidros do edifício tremerem. Foi quando um estrondo assustador cortou o ar. Parte da antiga fachada, que ainda não havia sido completamente restaurada, desabou sobre a calçada. Todo mundo para o subsolo agora! Gritou Iana, coordenando a evacuação emergencial. Enquanto os convidados da cerimônia se abrigavam, ela percebeu que os arquivos históricos e as obras de arte já montadas para a exposição estavam em risco. Letícia, que observava tudo da recepção, não hesitou. Precisamos salvar o que pudermos antes que a água entre. Rapidamente, ela organizou os moradores e funcionários em equipes. Alguns protegiam as obras com plásticos, outros transferiam documentos para áreas seguras, enquanto um terceiro grupo ajudava os operários a improvisar barreiras contra a inundação. Quem diria que eu estaria aqui, lutando por esse lugar? Murmurou Letícia para Iana, enquanto carregavam juntas uma escultura de ferro. O olhar que trocaram falava de transformação.
não apenas do prédio, mas delas mesmas. 3 horas depois, quando a tempestade finalmente deu trégua, o saguão estava irreconhecível. Obras de arte periféricas protegidas por plásticos, funcionários encharcados, moradores exaustos. Mas havia algo novo no ar, um sentimento de pertencimento coletivo. A cerimônia continua, decidiu Ayana. Talvez não como planejamos, mas com ainda mais significado. Na improvisada área de eventos, entre goteiras controladas e paredes recém-pintadas, a exposição Raízes e Asas foi inaugurada. Artistas da periferia paulistana apresentaram obras que dialogavam com a história do edifício e da cidade. O momento mais emocionante veio quando Zuleika, aos 92 anos, foi trazida em sua cadeira de rodas. Aplaudida de pé por todos os presentes, ela segurou o microfone com mãos trêmulas, mas voz firme. Esperei 50 anos para ver esse prédio florescer como sonhei. Quando o construímos, eu tinha outro sonho para ele. Não de exclusão, mas de encontro. Hoje, graças a Ayana, esse sonho finalmente se realiza. As lágrimas nos olhos da antiga proprietária refletiam as luzes improvisadas do salão, enquanto a chuva, agora mais branda, parecia abençoar o novo começo daquele espaço e das pessoas que o habitavam. O auditório do Centro Colaborativo, Afrotec, estava lotado. Rostos diversos, de todas as cores e idades, aguardavam ansiosos enquanto Ayana Ribeiro se posicionava no palco. Ela vestia um terno amarelo mostarda, cor que sua avó dizia ser a da prosperidade. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas pela consciência do momento histórico que estava prestes a consagrar. Há 1 ano, fui barrada neste mesmo prédio, começou ela com a voz firme. Hoje não estou aqui para celebrar uma vingança ou uma vitória pessoal. Estou aqui porque acredito que espaços como este precisam refletir a verdadeira face do Brasil. Ayana fez uma pausa, seus olhos percorrendo o público. Viu Letícia, agora seu braço direito, sorrir orgulhosa. Viu Mateus, que apesar dos percalços do passado, havia se tornado um aliado leal. Viu jovens empreendedores negros que finalmente tinham um lugar para chamar de seu. Mais do que mudar prédios, quero mudar paradigmas, declarou com convicção. Este não é apenas um novo nome, numa fachada. É uma declaração de que o futuro será construído por muitas mãos, muitas vozes e muitas histórias. O auditório mergulhou num silêncio profundo. Palavras que normalmente soariam como clichês ganhavam peso na boca de quem havia transformado rejeição em revolução. Quando me perguntam qual é o segredo do sucesso, respondo que não existe fórmula mágica. Existe trabalho, existe resistência e existe a coragem de não deixar que os nãos definam seu caminho. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Beatriz Dourado, sentada na terceira fileira, levantou-se lentamente. Seu rosto, antes marcado pelo desdém, agora exibia uma expressão serena. Ela começou a aplaudir, sozinha, em um ritmo lento e deliberado. Os olhares confusos se voltaram para ela, enquanto o aplauso solitário ecoava pelo salão. Ayana sustentou o olhar de sua antiga adversária, reconhecendo naquele gesto não uma rendição, mas um reconhecimento. Era o fim de uma era de disputas mesquinhas e o início de algo novo. Aos poucos, outros se juntaram ao aplauso, até que todo o auditório estava de pé. Zuleika, em sua cadeira de rodas, tinha lágrimas nos olhos. Ela que havia confiado o prédio a Ayana por acreditar que o passado poderia ser curado. O Centro Colaborativo Afrotec está oficialmente inaugurado, concluiu Ayana com a voz embargada pela emoção, e com ele um novo capítulo na história desta cidade. Um capítulo que todos nós escreveremos juntos,
Quando desceu do palco, Ayanna sabia que sua jornada estava apenas começando. O prédio era apenas o primeiro passo de uma transformação muito maior.